Meu nome é Ana Luísa, eu vou dar continuidade à apresentação, né, que já foi realizada na última aula. E para isso, portanto, eu vou dar uma repassada, né, rapidamente alguns tópicos e continuar de onde eu tinha parado. Então, essa parte fala da democracia eletrônica, participação e benchmark. E dessa coleção, inovação e governação nas autarquias, né, do governo português, da Sociedade Portuguesa de Inovação, de Alves e Moreira. Então, esse artigo, basicamente, ele trabalha, né, com um novo paradigma emergente, né, da afirmação da sociedade, lembrando que é um artigo que foi escrito em 2004. Então, muitos desses dados, né, eles precisam ser atualizados, apesar de que muitos conceitos eles, né, estão sendo utilizados ainda. Os principais objetivos e estratégias da implementação do governo eletrônico, então ele fala de votações eletrônicas, fala de itens específicos para uma análise de um governo eletrônico. E bem como o papel dos poderes públicos na promoção de uma efetiva cidadania digital, que tem sido que a gente tem discutido bastante, né, ao longo das aulas. E outras temáticas da democracia eletrônica e das formas de avaliação da situação em matéria de participação da sociedade da informação. Tem como objetivo avaliar a importância da democracia eletrônica no contexto das relações governo-cidadãos, bem como os riscos envolvidos. Até um exemplo que eu vou falar mais para frente é um que eu passei pela página do governo eletrônico do Ministério do Planejamento, que até coloquei na postagem dessa semana. O outro objetivo é analisar o valor e os limites do conceito de participação, compreender os princípios orientadores dos processos, bem como os bem-sucedidos de consulta e participação, e conhecer as formas de benchmark em matéria de participação, que acho que faltou a gente falar um pouquinho mais. Então, ele fala basicamente também da importância do avanço das TICs, né, em todo esse processo, principalmente culminando na e-democracia. Isso aqui é bem interessante porque fala mais ou menos de 3 níveis de relacionamento entre o governo e os cidadãos. Que é um primeiro nível, que é o que está acontecendo, né, ainda, que é a simples disponibilização da informação, quer dizer, não é tão simples assim, mas que para se chegar a uma ideia da democracia eletrônica, precisa-se mais do que isso, né? Ter essa participação mais interativa, como a gente estava falando aqui, da participação em rede, né? De ter todo esse domínio. Né? Então, isso é um nível mais unidirecional. A consulta, que é uma relação bilateral, só que ela ainda é muito limitada, porque fica só no acesso, quer dizer, você ter realmente um acesso com qualidade, com eficácia, mas que você não tem, às vezes, um retorno, ou o retorno demora bastante, né, como foi o caso, aí, inclusive eu recebi o retorno da prefeitura em relação ao caso dos cachorros abandonados, né, na cidade, e eles retornaram falando que em 2011 eles vão começar a construir o CCZ, mas demorou uma semana para ter esse retorno. E a participação ativa, que são esses processos de diálogo público com as partes interessadas, desde a fase de concepção das políticas. Então, até nesse site do Ministério do Planejamento, que eu achei interessante, mas que até na aula de manhã a gente estava comentando isso, que é a dificuldade que às vezes as pessoas encontram, que para se ter essa participação ativa, você primeiro tem que ter um cadastro, por exemplo, né? Fazer um cadastro naquele site, né, que é natural também que se tenha, mas que parte de um processo, até mesmo para você se identificar. E aí, por exemplo, nesse site, as leis, né, eles vão colocando e tem mais ou menos um prazo, né, que eu vou depois passar aqui, que é um dos tópicos, né, para realmente ter uma efetiva participação ativa. Você tem um prazo para você fazer a sua consulta e as suas colocações, né, as suas colaborações. Aí aqui dentro da contextualização das relações governo e cidadãos, né, tem esses 3 tipos, eles são complementares.
o poder final é sempre do governo, porque o governo é que tem que realmente trabalhar ou com a demanda dos cidadãos e com a própria demanda do governo e possibilitar isso. E também garantir a maior proximidade e encorajar uma ativa cidadania. Bom, aí fala das votações eletrônicas, as vantagens. Tem uma rápida apuração, uma redução da possibilidade do erro humano, sem manipulação dos votos, e a facilidade do exercício do voto por cidadãos com necessidades especiais. E em relação aos riscos, né, e limitações, ele não sendo presencial, diminui a garantia no exercício do direito à cidadania. Então, aquilo que a gente conversou também, falou na última, né, no dia da apresentação, que era justamente, às vezes, a pessoa ficar acuado ali e ser obrigado, às vezes, a votar em quem ele não gostaria de votar. Ou então, a gente também discutiu muito sobre essa maturidade mesmo de realizar esse tipo de votação, como eu exemplifiquei do caso da Suíça, que tem, né, uma outra maturidade política ali nos cidadãos. Então, são essas influências indevidas. E a questão também das impossibilidades dos processos de recontagem. Isso também a gente discutiu, a gente pode colocar isso também de novo. Né? A questão da fraude, que pode ser bem sucedida, e a detecção de tentativas de atos ilícitos pode ser bastante mais difícil, né, que ele coloca. E a falta de transparência, ela pode criar uma desconfiança nos cidadãos nas eleições. Essas limitações, elas, na verdade, não são impeditivas, né? Existe, até eu estava vendo essas últimas eleições nos Estados Unidos, né, que houveram agora, elas são híbridas, né? O cidadão, ele chega com aquela cédula desse tamanho, aí fica lá horas preenchendo, depois ele passa pela máquina, a máquina escaneia, e aí arquiva, né, o papel e já vai fazendo a contagem, né, eletrônica. Então, ela é híbrida nesse sentido. E a questão da supervisão dos representantes também. Aqui é o estudo de caso, né, que é o exemplo das votações eletrônicas de Genebra, desde 2003. Então, tem alguns itens ali que é interessante as pessoas menos de 30 anos, e 24% de eleitores com mais de 60 anos. Aí os princípios para a implementação. Então, esse conjunto de princípios, né, eles são importantes para a implementação, para uma efetiva participação ativa, que é o comprometimento, os direitos à informação, o cidadão ele que conhece os direitos e haja, né, que haja nas instituições dependentes de supervisão que assegure que os mesmos sejam respeitados, a clareza nos objetivos, né, então ficar bem claro quais são os objetivos e os limites, né, desses mecanismos, os prazos, aquilo que eu exemplifiquei, né, como esse do governo eletrônico, no próprio site, né, governoeletrônico.org.br, que aí coloca lá prazos, né, para que você possa também, e prazos também que o governo deu um retorno, né, para o cidadão, e a objetividade, que permite a acessibilidade. Uma outra parte são os recursos, né, financeiros, técnicos e humanos adequados, a coordenação, que é sempre feita pelo governo, primando pela inovação e flexibilidade, a responsabilização pelos governos também, permitindo nesse processo transparente de formulação de políticas, sujeito a inspeções, por exemplo, como recontagens, enfim, revisões. E participação, por exemplo, tanto dos cidadãos como com organizações, ONGs, por exemplo. A cidadania ativa, a promoção de educação cívica e criação de condições para a existência de uma sociedade civil ativa e independente. Então, que na verdade a gente, por exemplo, quando se volta aqui, né, na nossa realidade brasileira, a gente percebe que mais ou menos, né, 15% tem esse acesso à internet no Brasil
a gente vê que a gente ainda tem muito a caminhar para realmente uma efetiva participação ativa de cidadão, de cidadania eletrônica e processos de avaliação, né, como vai ter aqui também um outro estudo de caso. Então, essas dificuldades para a equidade na participação, principalmente quando o número de cidadãos é elevado, torna-se impossível proporcionar as condições iguais. Isso a gente discutiu também. Então, se a garantia da participação não se concretiza na prática, instala-se o sentimento de ilusão aos princípios democráticos. Isso é bem complicado, né? Porque aí vai dificultando mais ainda o processo. E, por outro lado, se isso for, se tentar limitar o número de participantes, chega-se ao risco, né, do que eles chamam de localismo, né, você ficar voltado só àquela realidade. Outro conceito também interessante, que é o comportamento de estratégia de negócios feito pelas empresas, que é o rent-seeking, né, que é esse comportamento de empresários, né, com o objetivo de obter privilégios no mercado, que eles contratam advogados, especialistas que vão para o congresso e tentam fazer toda uma interação, né, com os senadores, os deputados na Câmara, do Congresso, para poder ter leis próprias que privilegiem tais empresas. Um outro ponto, né, dos limites da participação é a implementação de processos de participação que deve ser analisada sob a pena de potencializar efeitos contrários aos desejados. Bom, entrando no benchmark e avaliação dos progressos realizados, qualquer esforço consistente, transparente de monitoração nos domínios referidos exige o recurso do benchmark, que é uma análise de dados referentes a indicadores mensuráveis que permitem avaliar os resultados. Então, esses critérios de avaliação previstos são no enquadramento da União Europeia, esses que vão ser demonstrados. Eles resultam dessa proposta aprovada pelo Conselho das Telecomunicações em 2002. Então, esses principais indicadores que eu resumi aqui, qualitativos do benchmark, eles são, né, o percentual de famílias e indivíduos que possuem internet em casa, o percentual de indivíduos que usa regularmente a internet, que às vezes você tem, mas esse uso não é regular, de pessoas empregadas que utilizam computadores ligados à internet, o custo do acesso à internet, né, sem limite de tempo, o número de serviços públicos baseados totalmente disponíveis online, o número de alunos por computador com ligação à internet, o percentual da população com idade mínima de 16 anos que utiliza a internet para procurar informação sobre saúde para si ou para outras pessoas, o percentual de médicos que utilizam os registros eletrônicos, né, de pacientes, o percentual de volume total das empresas, de indivíduos com acesso à internet, que já teve problemas de segurança, por exemplo, e de empresas com acesso à internet que já teve problemas de segurança. E, por final, as empresas que dispõem acesso à banda larga, as famílias com acesso à banda larga e os serviços de administração pública também, que existem vários às vezes, né, nos Estados Unidos. Então, parece que, né, não sei dizer quanto, mas vários lugares, né, eu sei que Copacabana, no Rio de Janeiro, você vai lá e acessa, tem a internet gratuita. Então, essas possibilidades de acesso também. Aí também dentro desses indicadores, né, o governo eletrônico, essa sociedade de informação, né, de indicadores estatísticos, né, benchmark, eles desenvolveram um estudo que trabalha com alguns tópicos, né, relativos a essas, né, que são alguns indicadores. Dentro dessas conclusões, eles listam o acesso à internet, que basicamente foram aqueles, né, que foram lidos. Os serviços públicos online, como estava se falando também, a Cláudia demonstrou, né, do maior sucesso aqui no Brasil, que é o da Receita Federal, o e-learning, o e-health,
o dinamismo do ambiente para os negócios eletrônicos, por exemplo,